cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a Semana Municipal do Meio Ambiente, que começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 7 de junho. O tema principal deste ano é água, muito além de um recurso. Para falar sobre as atividades previstas para o período, nosso convidado de hoje é o educador ambiental da Fundação Municipal do Meio Ambiente, a FAEMA, o José Sommer. A Semana do Meio Ambiente prevê uma série de atividades como palestras, debates, passeios ciclísticos e ações educativas e recreativas em diversos pontos da cidade. Para participar, não é necessário fazer inscrição antecipada. As escolas públicas e privadas também participam da campanha promovendo atividades com os alunos. A abertura da semana será às 19 horas de segunda-feira no auditório do Bloco A do Senai, com a palestra do professor Héctor Munhoz Espinosa, que é da Universidade do Vale do Itajaí, da Univale. Mas enfim, vamos começar a nossa conversa com José Sommer, exatamente pela temática água. A preocupação é com uma falta de conscientização para o uso adequado da água? Ou essa conscientização começa em casa ou na escola e precisa acertar por onde fazer essa conscientização? Boa noite, Sommer. Obrigado por estar mais uma vez aqui Carlos. no Cidadania em Debate. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui de novo, conversando com os teus ouvintes, né? Carlos, eu diria que a preocupação com o uso racional da água, o uso consciente, ela tem um espaço privilegiado que é a escola, mas todos nós que somos educadores, professor como eu, sabem que, na verdade, os principais educadores são os pais e as mães, né? Então é necessário, de fato, que no ambiente do lar, e principalmente a partir do exemplo, os pais eduquem as crianças e isso seja complementado na escola como atividade pedagógica, né? Nós falamos numa escola que trabalha ecopedagogia, ou seja, que os elementos ambientais estejam presentes o tempo todo. Mas essa questão da conscientização para o uso racional da água, né, no consumo, é apenas parte do problema, porque nós precisamos, na verdade, entender que a sociedade, de forma geral, seja em que nível for, as crianças, os adultos, enfim, todos carecem de uma conscientização maior sobre a temática ambiental de forma geral. Uhum. Nós não enxergamos sistemicamente os problemas, como eles nos afetam e como afetam a nós mesmos, né? Eu sempre lembro de Ignacy Sachs e também de James Lovell, quando eles colocam essa perspectiva que é preciso enxergar os problemas e quais são as dimensões necessárias para atacá-los. Eu vejo que é preciso, por exemplo, na questão da água mais especificamente, é preciso uma consciência sobre que tipo de medidas também vão permitir que a água permaneça mais tempo nos rios, como, por exemplo, a questão da cobertura florestal. A maioria das pessoas não percebe uma relação direta que existe entre a cobertura florestal e o fornecimento de água para os rios, né? Uhum. Então é preciso também pensar em políticas de preservação. Nós tivemos recentemente um debate muito acalorado sobre a questão do Código Florestal, de um lado os que queriam um código mais restritivo, que permitisse maior proteção florestal, outros o contrário, por interesses econômicos. E o interesse econômico, o consumo, né, acabam sendo as molas mestras do capitalismo que acabam fazendo com que nós não percebamos toda a dimensão do problema. Então é muito importante, voltando à água, economizar lá no ambiente do lar, e a família precisa estar muito unida nessa questão, mas é preciso também enxergar que outros aspectos implicam na manutenção da quantidade de água e na qualidade de água, né? Porque água é suficiente, se nós mantivermos os ecossistemas equilibrados, nós teremos, não será um problema quase que em nenhuma parte, pelo menos falando em termos de Brasil, né? Porque o tema água, ele tornou-se um tema recorrente, principalmente quando chegou em São Paulo, né? A capital de São Paulo começou a ter problemas com a água e aí veio a necessidade de cobrar, inclusive, do cidadão que ele passe a usar a água de forma mais consciente. Mas isso é uma ponta apenas, né? É uma pequena ponta, não tem dúvida. E depois nós estamos falando de um caso que chegou num nível dramático, né, Carlos? Nós não podemos passar por aquela fase, quer dizer, quando digo nós, estou dizendo aqui
os brasileiros que vivem nessa região metropolitana, que abriga lá 20% da população brasileira, né? Por ser a maior conurbação urbana, a maior cidade, mas também a maior conurbação, evidentemente isso chamou a atenção. Quer dizer, nós estamos falando de 1 em cada 5 brasileiros praticamente, né? Isso é um número fantástico. E aí então isso, os paulistanos e os paulistas não puderam passar por essa fase de tentar enxergar algumas alternativas, economizar, e aí quando a coisa estava realmente muito séria, todo mundo correu. E nós percebemos como a dramaticidade do caso, mas também como as campanhas educativas na televisão podem ter significância no sentido de manter os estoques de água, mesmo que a região do Cantareira e os outros reservatórios, como Billings, estejam com o nível d'água tão baixo e ainda assim se consegue manter num certo nível, né? Para ver como nós somos perdulários com relação à água, como a gente perde água de maneira desnecessária. A água tratada deveria ser tida como algo com mais nobreza, né? Não poderíamos usá-las para atividades tão simples. Produto caro, né? Produto caro. A região, praticamente, à exceção de parte do Nordeste do Brasil, nós somos muito bem servidos de água quase o ano todo. No Cerrado há um período no inverno que diminui a quantidade de água. Então, coletar a água da chuva, né? Fazer o uso mais racional, reutilizar a água, muitas empresas também estão trabalhando nessa lógica, são medidas que outros países adotam há muito tempo e conseguem manter com quantidades de água, níveis de água muito inferiores. Outro dia eu estava vendo o caso da Califórnia, chove 5 vezes menos nesta região ao norte da Califórnia que na região do Cantareira, e mesmo assim eles conseguem administrar água com populações também bastante grandes naquela região, né? Então é questão de fato, perceber, estudar, conhecer as alternativas e fazer um uso racional da água e mais nobre, né? Nós não podemos desperdiçar água da maneira que a gente faz, né? Mesmo aqui na nossa bacia hidrográfica, o Comitê da Bacia já identificou 2 áreas em que a água disponível não dá conta de toda a necessidade ao longo de todo o ano. Então nós podemos ter, eu me lembro, e também tu e os ouvintes devem lembrar de pelo menos 2 vezes que o SAMAI teve que cessar o recolhimento de água aqui na cidade, né, lá na ETA 2. No Salto. Primeiro porque a água estava muito barrenta, então pode haver algum tipo de contingenciamento. Eu me lembro que esse foi um caso no Alto Vale de muito derramamento de E houve uma preocupação muito barro, grande, né? Preocupação. Aí não podia se fazer o tratamento da água porque ela estava turva demais. Em outros momentos a água está tão baixa, que é o que acontece com o rio, se não chove logo baixa, e aí a água aparece muito contaminada por micro-organismos, né, que são produzidos a partir do esgoto, né? E o tratamento que se faz não vence. Não né? vence, não consegue, não dá conta da demanda. Então, também há racionamento em toda parte, né? Sommer, é interessante, a água é o tema da Semana do Meio Ambiente e veio à tona essa necessidade de conscientizar a população para o uso da água potável. Mas eu acho que tem um ponto aí que eu gostaria que você explicasse para a gente e que parece que não fica muito claro. O consumo da água, ou o consumo feito de forma desordenada, é maior e a preocupação, creio, é muito maior com a indústria, não é por aí? Sim. Os maiores consumidores de água, na verdade, são a agropecuária, né, Carlos? Lá que está o maior consumo. É bem verdade que assim, a economia de água que se fará na cidade, ela pode resolver o problema naquele espaço ali, mas do ponto de vista mais geral, a economia que se pode fazer nas residências, principalmente nos escritórios, nas escolas, ela é muito pouco significativa no montante geral de consumo de água que se tem, né? Claro que a população não pode ficar exagerando ali de lavar carro ou lavar calçada depois da chuva, né? Porque principalmente nas áreas mais urbanizadas isso pode gerar uma falta imediata ali, né? Mas do ponto de vista do consumo mais geral, é fato que as indústrias consomem bem mais do que as cidades, do que as pessoas nas cidades e a atividade agropecuária mais ainda, né? Porque ela, na verdade, ela está no nascedouro de boa parte da atividade industrial também, já que nós temos uma indústria muito primária aqui, muito centrada naquilo que é produzido no campo. Veja, Carlos, por exemplo, para produzir 1 quilo de carne, desde o início, desde o plantio do grão, a irrigação, até a gente planta soja, que é um alimento fabuloso para dar para o gado comer, e depois nós comemos o gado, né? Mas, enfim, toda essa cadeia produtiva, ela leva que 1 quilograma de carne consuma 15 mil litros de água ao longo de toda a cadeia. Então, isso gente, é fantástico. Quer dizer, nós temos um consumo semanal aí
mais ou menos da ordem de 3 metros cúbicos por pessoa. Então, imagine, nós estamos falando de 15 metros cúbicos para 1 quilo de carne. Se o sujeito comer um bife de 100 e poucos gramas, ele vai estar consumindo aí cerca de 1,5 metro cúbico de água. Ele vai consumir essa água toda ao longo de uma semana. Então, vejam, apenas um único bife é o equivalente ao que ele consumiria ao longo de toda a semana com as outras atividades. Mas, claro, a questão é que há uma conta que é uma conta fantasma, uma conta que não se vê. Tudo que a gente usa, cada vestimenta que nós estamos usando, cada atividade, cada alimento que nós consumimos, existe toda uma cadeia produtiva por trás que vai implicar em um gasto de água muito mais significativo do que aquele que sai da nossa caixa d'água diretamente. Né? Cafezinho, para fazer o cafezinho, né? Sim. Para plantar o café, né? A irrigação e tudo mais. A irrigação, a cerveja que o pessoal toma, né? Tá aí um consumo... Claro, a diferença poderia ser a seguinte: boa parte dessa água ela vai voltar para o ambiente, né, na forma de água também, parte do que é usado na irrigação percola. Mas a verdade é que antes disso ela será muito contaminada por agrotóxico, né? Por defensivos agrícolas, enfim, por adubação química que vai acrescentar grande quantidade de fósforo, nitrogênio e outras substâncias. Vai encarecer o produto, né? Vai encarecer. E o tratamento da água nas cidades para o uso das pessoas não conseguirá eliminar essas substâncias. Elimina os particulados grandes, aí principalmente a partir de sulfato de alumínio, e vai eliminar a partir de cloro os micro-organismos. E a água vai parecer muito transparente, mas metais pesados, outros elementos químicos, substâncias químicas que vieram com a atividade agropecuária vão estar contidos ali e a gente vai estar consumindo de qualquer maneira. Né? Nós estamos falando a respeito da água, que é o tema central da Semana do Meio Ambiente, que começa na próxima segunda-feira em Blumenau. A gente vai fazer um intervalo e no segundo bloco, no retorno, a gente vai falar especificamente da semana. A gente já volta.